Eu sempre planejei ter filhos biológicos e filhos adotivos. E quando eu me casei, eu falei, bom, é o momento, é agora que vamos ter. E tentei engravidar, né, por meios naturais ali, até chegar a ter a confirmação de que por meios naturais eu não conseguia engravidar. Eu tinha e tenho, né, a opção de fazer tratamentos, de fazer, né, várias possibilidades aí clínicas para que eu venha a ter uma gestação, mas ainda tinha o outro lado, que é o desejo de adotar, que eu queria adotar. No primeiro ultrassom, a médica já descobriu que seriam 3. Na verdade, eu fui fazer ultrassom, foi uma loucura, porque ela falou assim, você fez tratamento para engravidar? Eu falei assim, não, por quê? São gêmeos? Ela falou assim, não, são 3. Eu tô ouvindo 3 coraçõezinhos batendo, tem uma escola de samba aqui dentro e nós vamos ter que ver se tem mais, se tem algum escondidinho. Aí eu passei muito mal na hora, eu assustei muito, desmaiei mesmo na clínica. Eu sempre tive sonho de ser mãe, então quando eu me casei com o Thiago, a gente resolveu que logo no início já ia tentar ter filhos. E a Alice veio logo com 3 meses do meu casamento. Foi de forma natural, foi muito espontâneo. E foi uma realização já desde o início, desde quando a gente soube da vinda dela, desde quando a gente soube que eu estava grávida, já foi uma realização. Apesar de ter sido completamente diferente de tudo que eu imaginava para uma maternidade, né? Porque a Alice é uma criança com deficiência, a Alice é atípica, ela tem um atraso global do desenvolvimento, então ela tem um atraso cognitivo, um atraso motor, ela é uma criança cadeirante e não fala, não anda. Então, eu não tinha nunca imaginado que eu seria mãe de uma criança nessa condição. Eu casei quando eu tinha 19 para 20 anos, e aí depois, mais ou menos de um ano, a gente começou a pensar sobre isso. Nessa época, eu já tinha falado para ele, instigado ele sobre o apadrinhamento afetivo. Você apadrinha uma criança e você fica com ela nos finais de semana, normalmente de 15 em 15 dias, você dá uma convivência familiar para essa criança. Foi quando eu conheci o Asaf. A partir do momento que nós descobrimos que eram 3, tornou-se uma gestação de risco. Foi um parto muito complicado, eu perdi muito sangue, eu tive que também tomar sangue depois. Então eu vi as minhas filhas na hora do parto e devido à minha complicação, eu só fui vê-las novamente depois de 2 dias. Na verdade, quando eu descobri o problema da Alice, eu estava com 7 meses de gestação. É de perder o chão, assim. Eu lembro que quando ele falou isso sobre a malformação do cérebro dela, eu fiquei muito desesperada, eu chorei muito. O diagnóstico dela só veio aos 2 anos de idade, porque a gente procurou um geneticista, justamente para entender a causa disso tudo. A Alice, ela tem uma doença metabólica. Todo o problema da Alice com relação a isso está ligado ao que ela come, que é o que é metabolizado pelo corpo dela. Então, desde o início, a Alice comia muito bem. E, na verdade, depois que a gente descobriu esse diagnóstico dela, a gente entendeu que ela não poderia ter comido como ela comeu. Foi só uma única audiência, o processo dele foi o mais diferente de todos, porque eles consideraram o período do apadrinhamento como o período de aproximação, ou seja, a gente já estava mais do que próximo, mais do que íntimo. Uma coisa que me incomoda muito é estar conversando com uma pessoa, seja da família ou não, e a pessoa na frente dos meus filhos, os outros ainda não estão oficialmente, mas eu já falo filhos, virar e falar assim, mas quando que você vai ter o seu mesmo, da sua barriga? Isso para mim não é importante. E em uma das visitas, eu estava chegando com meu esposo na UTI, na UTI para poder fazer a visita, e as médicas pediram para eu poder sair, para ele poder me tirar, tira ela daqui correndo. Aí ali eu já assustei, mas eu vi que eles estavam reanimando a Flavinha. A Flavinha estava tendo uma apneia naquele momento. Esse foi um dos momentos assim mais difíceis da minha vida. Hoje eu falo que é só alegria. E quando eu vejo tudo que passou lá atrás, aí a gente entende um pouquinho, porque a gente começa a focar só nos problemas, né? São só preocupações, mas não é. Dia das Mães eram 3 abraços, então a dose de amor também é triplicada.
Um grande desafio, claro, é com relação à sociedade, com relação à inclusão, com relação às dificuldades que a gente tem com ela ainda em diversos locais, seja, né, num suporte de um lugar para trocar a fralda dela. Ela é uma menina de 6 anos, não cabe num trocador de bebê. Acho que esse é um grande desafio, o desafio da acessibilidade. Eu brinco com ela, falo, filha, invisibilidade não é para nós. Então, desde muito pequena, eu faço questão de levar a Alice em todos os lugares, dela ser vista pelas pessoas. Então, eu aprendi com ela a ser resiliente. Aquilo que eu um dia sonhei, né? Então, eu imaginava uma criança vindo na minha direção, correndo para me abraçar. Talvez eu nunca veja isso, né? Mamãe, eu te amo, talvez eu nunca veja isso. Possivelmente eu não vá ouvir. Mas hoje eu sinto isso da Alice quando eu chego em casa, por exemplo, e eu chamo da porta e ela já vira e já sorri que ela sabe que eu cheguei. E eu sou muito feliz com a minha maternidade, né, e com a Alice. Eu me sinto adotada, né, por cada um deles, porque eles têm as suas experiências negativas com a família biológica e ainda conseguem olhar para uma outra mulher e chamar ela de mãe. A mãe nasce o dia que ela decide amar um segundo ser além dela mesma.